presente, ele já falou e tem falado através de cada louvor, através de cada versículo que foi citado. Amém? Glória a Jesus. Hoje me alegrei muito em encontrar aqui o irmão Tejean. Está ali, irmão Tejean, sua esposa Célia, irmã Célia Maria, porque esse casal, ele faz parte de algo de Deus na minha vida, que eu carrego comigo até hoje. Eu não sei se eles lembram, mas devido ao tempo nós vamos entrar aqui na palavra, mas dentro do que Deus nos concedeu para compartilhar com vocês, tem algo aqui que se encaixa dentro de um pequeno testemunho que eu vou dar a vocês, e que esse casal, eles fazem parte. Aleluia, eu posso dizer da obra de Deus na minha vida, da minha carreira, da minha chamada até hoje. Vocês vão entender por quê. Amém? Vamos ler lá em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, e vamos partir daqui, aleluia, a palavra de Deus. Nos foi dado um tema, homens movidos pela graça, homens movidos pela graça, amém? E vamos fazer a leitura, capítulo 2, verso 11 e 12. Quem achou, diga amém. Fiquem à vontade, diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. O 13 ainda, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Mais uma breve oração. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura, que o Senhor possa falar, ministrar a cada coração nessa noite. Aleluia, que não fale eu de mim mesmo, mas que teu Espírito Santo possa falar pelo poder que há na tua palavra. Que vidas sejam, Senhor, edificadas, fortalecidas, vivificadas pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, e seja tudo isso para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Movidos pela graça. Graça, a palavra, creio eu, que todos vocês a conhecem bem, e de uma maneira simples, ela é definida como um favor de Deus para conosco que nós não merecemos. Favor imerecido. Diz respeito a tudo que Deus, no seu amor, na sua benignidade, Ele faz e opera a favor do homem sem mérito nosso, sem merecimento nosso. Movidos pela graça, implica em que, quando essa graça é derramada em nossas vidas, quando temos contato e experiência com essa graça maravilhosa de Deus sobre nós, nós não permanecemos o mesmo. É impossível que aquele que é alcançado pela graça de Deus continue sendo o mesmo homem, a mesma pessoa. Porque a graça de Deus, ela é transformadora. A graça de Deus, ela é salvadora. A graça de Deus, ela é libertadora. Aleluia.
Poderíamos mesmo resumir toda a obra de Deus através de Jesus por sua graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que não nos gloriemos. É um ato, é uma ação benigna, maravilhosa de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A graça é justamente o exercício da benevolência e da misericórdia para quem não merece nenhum benefício ou nenhuma misericórdia. É o que Deus faz e determinou fazer. Aleluia. Ele não depende que você ame a Ele. Ele te ama. Por isso também está escrito que se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Partiu dele. Ele nos escolheu. Ele nos elegeu. Ele nos amou. Partiu dele. Glória. E se você crê, o que Ele determinou fazer na sua vida, Ele vai fazer. A graça, nós vamos ver que a graça de Deus, ela opera de uma forma tal que não há dificuldade, que não há empecilho, que não há tribulação, que não há adversidade capaz de impedir o agir de Deus e o querer de Deus na vida daquele sobre o qual Ele dispensa a graça dele. Aleluia. A tribulação, a angústia, a perseguição, a dor, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Ontem, assim, curiosamente, no meu mensagem, uma irmã, ela me fez uma pergunta. E ela disse assim: pastor, a graça de Deus, ela não é para todos, é só para alguns? E foi a pergunta que ela me fez. E como eu estava engatilhado com esse versículo e com versículos como este, que eu trouxe aqui comigo para estar compartilhando hoje, imediatamente eu citei Tito capítulo 2. A graça de Deus se revelou dos céus salvadora a todos os homens. O amor de Deus é por todos. Deus ama a todos. O desejo e a vontade de Deus é salvar a todos. Sempre foi. Deus, a palavra é bem clara que diz que Ele não faz acepção de pessoas. Agora, como Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo e conhece tudo. E conhecedor de tudo que Ele é, muito embora a sua graça esteja estendida e derramada, Ele conhece
quem a receberá e quem a rejeitará, Ele conhece, na sua onisciência. Mas isso pertence a Ele. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, Ele sabe quem vai rejeitar, quem vai aceitar, mas ainda assim a responsabilidade é de quem rejeitar. E é de quem aceitar. Sabe por quê? Porque Ele não interfere na sua vontade e na sua decisão. Então, nesse sentido, nós acreditamos, sim, no livre-arbítrio. Onde entendemos que Ele nos ama como você ama o seu filho ou a sua filha. Você quer o melhor para o seu filho e para a sua filha, sim ou não? Mas chega num determinado momento que o seu filho ou a sua filha vai ter que seguir o caminho dele e fazer as escolhas dele e tomar as decisões dele. Por mais que você o prepare, por melhor que você o eduque, vai chegar o dia que ele vai ter que viver e sofrer as escolhas dele, bem ou mal. Assim, o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, o amor e a graça dele é para todos, mas só vivem esta graça aqueles que creem. Aqueles que creem é que viverão essa graça. Citei já aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente, que cada um tem o direito de receber ou de rejeitar. Mas que está estendido. Mas que foi dispensado para toda a humanidade. A oportunidade é para todos, sem acepção de pessoas. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. E essa graça é para todos. Agora, existe, sim, uma graça comum e uma graça especial. O que podemos dizer, a graça salvadora, que difere de uma graça comum. A graça comum, eu diria, como eu posso aqui dar um exemplo para vocês? O sol nasce para todos. A chuva cai sobre todos. O alimento brota na terra para todos. Essa é uma graça comum a todos os homens. A graça salvadora e especial é aquela que vai operar mediante a sua fé. E aí, presta atenção, é diferente. A graça especial, veja o que o texto diz. Ela se revela salvadora, conduzindo, instruindo, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça salvadora, ela muda a nossa vida. A graça salvadora, ela transforma, como eu já disse, ela liberta, ela nos conduz a uma vida com Deus, a uma comunhão com Deus. Ela nos faz filhos e servos de Deus. Todos, presta atenção, todos estão debaixo de uma graça comum. Mas a graça salvadora, ela nos conduz a uma obediência, a uma intimidade com Deus, a uma comunhão, a uma mudança de posição, porque a salvação
implica em uma mudança de posição. O desejo, a vontade de Deus é salvar todos. Mas serão todos salvos? Todos serão salvos? Pelo menos é o que a Bíblia aponta. Que nem todos serão salvos. Está escrito que aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida será lançado junto com o dragão, a antiga serpente, o diabo, o falso profeta, a besta. Os demônios no lago de fogo e de enxofre. E há quem deliberadamente rejeita tal graça. Então, nem todos serão salvos. E quem será salvo? Aquele que receber, que abriu o seu coração para receber a graça especial, a graça salvadora. Aquele que se deixar ser transformado, aquele que se deixar ser guiado, conduzido por Jesus Cristo, ensinado por Jesus, pelo seu evangelho. Glória. É interessante que diz o texto, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. E interessante que, olhando o significado da palavra piedoso, ser piedoso, eu deslumbrei a graça de Deus no significado da palavra piedoso. Porque aquele que ele recebe a graça de Deus, ele compartilha essa graça. Ele distribui essa graça e ele compartilha essa graça. Piedoso é um adjetivo que está relacionado com a piedade. A virtude implica devoção a Deus e a religião, e que se reflete numa ação ou numa atitude motivada pela compaixão e pelo amor. Alguém impiedoso, por conseguinte, sente misericórdia ou clemência ou compaixão para com o próximo. Uma pessoa piedosa, ela é misericordiosa. Ela tem compaixão. Ela é capaz de sentir a necessidade do outro e ela é capaz de amar o outro. E o apóstolo Paulo fala que a graça nos conduz a uma vida piedosa. E como diz em outro texto, de graça em graça. A graça, ela é propagada. A salvação pode ser compartilhada. O amor de Deus pode ser compartilhado. Jesus não nos ama mais ou menos do que qualquer outro irmão ou pessoa. E não só pode, deve ser compartilhada. Deve ser compartilhada. Agora, a graça nos move para algum lugar, para alguma atitude, para alguma posição. Eu, agora há pouco, coincidentemente, eu estou ministrando. Depois eu dou para vocês, quem quiser visitar, nós temos um site do Ministério Resgate, é o nosso ministério, e nós temos uma escola de obreiros lá. E eu estou preparando alguns vídeos para falar um pouco da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Doutrina da salvação.
A doutrina da salvação envolve a justificação, envolve a regeneração, envolve a santificação. São temas ou subtemas da doutrina da salvação. Porque a salvação que a graça opera em nós, nos conduz nos declara justificados diante de Deus, regenera e santifica-nos. E vendo especificamente a questão da santificação, a santificação, ela é tanto um ato divino, como é também um processo progressivo. Ela é instantânea e progressiva. Somos chamados e declarados santos, porque através da fé, quando você creu, amém, Ele te salvou. Ele te resgatou pela tua fé no que Ele fez por você, Ele te resgatou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Houve uma mudança de posição, amém? Então ela é posicional. A Bíblia chama cada um que creu em Cristo e que se entregou a Cristo de santo. Você pode dizer para o seu irmão, tu és santo? Tu és santo. Agora, ela é progressiva, e aí tem um versículo que esclarece muito a questão da progressividade. Porque Jesus, ele disse, aquele que é santo. Ele não disse quem quer ser santo. Ele disse quem é santo. E quem crê em Cristo é santo. Quem aceitou Jesus é santo. A igreja é santa. Aí ele disse, quem é santo, santifique-se mais ainda. Então dá uma ideia de progressividade. Precisamos nos melhorar na presença de Deus. Ser hoje melhor do que fomos ontem. E buscarmos ser amanhã melhor do que estamos sendo hoje. O crente é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até tornar-se a ser dia perfeito. Não é assim? E Deus, Ele nos chamou, e o Espírito Santo trabalha em nós, até que cheguemos, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo. Não é? Eu gosto muito de eu mesmo fazer discipulado e dar discipulado. Eu procuro, então, sempre ter uma linguagem acessível para os discipulandos. E nesse trabalho de discipulado, o novo decidido, muitas vezes, quantas vezes eu ouvi, olha pastor, mas eu não sou Jesus não. Jesus perdoa. Mas eu não sou Jesus não. E eu digo sempre assim, mas Jesus te escolheu, Deus te chamou para você ficar parecido com Jesus. Para você ser como Jesus. E é esse o trabalhar de Deus na sua vida. E você vai ficar como Jesus. Amém? E eu estou dizendo isso que há uma progressividade, porque lá no conceito de santificação, também tem outra situação. A palavra santo significa separado. Olha, eu estou falando de santificação dentro da doutrina da salvação. Amém? E nós estamos falando da graça salvadora. É que eu preciso chegar em algo aqui para vocês. Amém? Graça salvadora, santificação faz parte da doutrina da salvação. Amém? E nós vimos que santificação ela é posicional e ela é progressiva. Posicional e progressiva. Quem é santo, santifique-se mais ainda.
Agora, mais um detalhezinho aí. A santificação, que é progressiva, tem um detalhe. Eu vou ler mais um texto bíblico para esclarecer e clarear um pouquinho mais a mente de vocês para aquilo que eu quero colocar ainda sobre a questão da salvação, do posicionamento. É que quem foi salvo, não foi salvo simplesmente para ser salvo. A graça de Deus na sua vida, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Numa linguagem bem simples, eu poderia dizer assim: ei, Jesus não operou, não fez tudo o que fez para você vir aqui para um culto, sentar no banco aí e só ficar recebendo. Quem é a palavra santo significa separado. Agora, não é só separado. Também dá a ideia de dedicado. Quem é santo, ele é separado e dedicado para Deus. Ou seja, você, também a palavra santo, tem lá, significa também, quem não sabe, serviço. Você foi separado, santificado, olha, para servir a Deus. Sabia disso? Diga para o seu irmão, você foi separado para servir. E agora preste atenção, veja que caminho eu percorri para chegar aqui. E por que eu percorri esse caminho para chegar aqui? Eu percorri esse caminho para chegar aqui. Porque onde a graça de Deus, ela é operante na nossa vida de uma forma extraordinária, tremenda. Onde ela vai nos fazer frutíferos, é justamente quando ela, nos ensinando, diz Tito aqui, nos ensinando a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, vivemos de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Essa maneira sóbria, justa e piedosa, ela é em serviço a Deus. Preste atenção. O tema que nos foi dado é homens movidos pela graça. Preste atenção. Aí nós vimos um pouquinho do que é graça. Não é isso? Nós vimos que movidos tem um propósito, tem um objetivo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, aí nós temos um dos grandes exemplos, tem muitos, mas um dos grandes exemplos é, por exemplo, Paulo, perseguidor anti-Saulo e perseguidor da igreja. Ananias, quando Deus falou com ele, e disse, olha, está lá, Saulo orando, e ele, em uma de suas visões, ele viu que o homem chamado Ananias, é tu, Ananias, entrava lá para falar com ele, eu estou te enviando lá. Aí Ananias diz, quem? Saulo? O que está aqui para matar os cristãos? O perseguidor da igreja? Aí Deus diz para ele, não temas, porque eu o escolhi. Olha só, ele será, diz o texto, instrumento meu, para levar o evangelho, a salvação, a muita gente. Presta atenção, aí a gente vê a graça de Deus, favor imerecido. Só que Paulo, sendo alcançado pela graça, o homem é transformado da água para o vinho. De perseguidor, ele vai se tornar perseguido. De tal maneira
que ele vai se transformar e se encontrar pronto para morrer, se necessário for, pelo Evangelho. Pedro, quando Jesus vai ter um encontro com ele, vai chamar, diz que há o que a Bíblia chama de a maravilhosa pesca. No encontro, Pedro tinha voltado do mar, não tinha pego nada. Todos conhecem a história. E Jesus disse, volta lá e lança a rede do lado direito. Ele disse, Senhor, a gente trabalhou a noite toda, não há peixe, mas, sob a tua palavra, lançaremos as redes. E aí foi aquela surpresa, aquele milagre, foi tanto peixe que o barco de Pedro quase afunda, outro precisou socorrer, e veio outro barco e encheu ambos os barcos, e quando eles chegam à praia, Pedro estava espantado. E diz que Pedro, capítulo 5 de Lucas, é que o tempo está corrido. Pedro, ele corre e diz o que para Jesus? Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Foi a palavra de Pedro. E qual a resposta de Jesus? Não temas, Pedro. Doravante, eu te farei um pescador de homens. Aleluia. Ele faz na graça dele. A graça dele opera. E aquele que disse, eu sou um pecador, aparta-te de mim, se transformou num grande apóstolo e num grande líder. Ainda que só veio a se converter depois que Jesus ressuscitou. É o quê, pastor? Ele só veio se converter depois que Jesus ressuscitou. E pouco antes, teve uma ocasião que Jesus chega para ele e diz, Pedro, Satanás te pediu para te ser andar. Aí o que é que Jesus vai dizer para ele? Eu intercedi por você. E tu, quando tu se converteres, apacenta os meus cordeirinhos. Olha só. Então ele sabia quem era Pedro, como Pedro estava, mas a graça de Deus estava operando sobre a vida de Pedro. Você vai chegar onde alguém pensa que você não vai chegar. Você vai ser o que alguém pensa que você nunca vai ser. Mas você vai ser quem Deus planejou para você ser. Você vai chegar onde Deus determinou para você chegar. Porque a graça de Deus, ela é operante. Isaías, o profeta, quando ele teve a visão da glória de Deus, ele disse, de mim que vou perecer. De mim que vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos estão vendo a Deus. Só que um serafim recebe uma ordem, pega uma brasa do altar e vem com a brasa e toca os lábios de Isaías e diz, os teus pecados estão perdoados. E em seguida, ele ouve uma conversa no céu, quem eu enviarei, quem há de ir por nós? E aquele que pensou que ia morrer, aquele que disse que era homem de lábios impuros, ele foi perdoado. Por mérito não, por graça de Deus. Por graça. E ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o seu livro profético chegou a ser chamado pelos teólogos de o Evangelho de Isaías. O profeta messiânico. Um homem que teve a sua história transformada. Para finalizar, por conta da hora, eu quero só finalizar dizendo que nada pode impedir o operar da graça de Deus na vida daquele que crê.
eu quero dizer que nada é nada mesmo. Tuas fraquezas, teus defeitos, tuas imperfeições, aleluia, não poderão impedir o agir da graça de Deus na tua vida, nem de a graça de Deus operar na tua vida para transformar e para fazer o que Deus quer da sua vida. Nada pode impedir. Aleluia. O apóstolo Paulo, interessante que Ananias disse assim para ele. Deus disse assim para Ananias: Ananias, vai lá e diga a ele o quanto importa que ele venha sofrer pelo meu nome. O sofrimento não pode impedir a graça de Deus de operar na sua vida. Aquilo que você está passando, ou que tem passado, ou que está sofrendo, ou que tem sofrido, ou que venha sofrer, não pode impedir de você fazer o que Deus quer que você faça. Não é capaz de impedir você de servir a Deus. Quando Paulo ele se queixou de um espinho na carne, e por 3 vezes orou ao Senhor, diz o texto. O Senhor lhe respondeu: Paulo, a minha graça te basta. E mais, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: você pode fazer a vontade de Deus. Diga: a graça de Deus está dispensada sobre a tua vida, e você pode. E aí, eu dei um exemplo agora de Pedro. Pedro disse: aparta de mim que sou pecador. E Deus não desistiu de Pedro. E transformou Pedro. E aí, eu me lembrei do início da minha fé e do meu chamado quando eu cheguei aqui, pastor. Quando eu vi o irmão e a irmã. Tejean, né? Tejean e Célia. Porque eu cheguei, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, eu cheguei na Igreja Batista do Bondinho um pouquinho antes que eles. Eles chegaram logo em seguida, mas mais ou menos na mesma época. Eu um pouquinho antes. Mas eu fui crente sozinho em casa, era uma família toda de xangozeiro, de espírita, de uma família toda atribulada por demônios mesmo, nessa área, tá bom? E eu me converti sozinho em casa, uma luta tremenda, jovem, desempregado, meus pais se separaram, a família se desmantelou. Eu aceitei Jesus numa circunstância muito difícil, que não dá para dar esse testemunho aqui. E eu lembro que, novo decidido, eu só tinha uma oração. Sabe qual era? Jesus, volta logo. Jesus, volta. Jesus, volta. Que eu queria que Jesus voltasse logo, para acabar com o sofrimento. Porque eu dizia assim: não, eu ouvi dizer que se suicidar não pode. Quando eu era adolescente, eu tentei suicidar-me. Jesus me livrou. E agora eu recém-convertido, uma coisa que eu fiquei logo sabendo é que eu não podia tentar me matar. E aí a minha oração era: Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta. Mas o Jesus volta era para fugir da tribulação, da luta, do problema. Onde, por tentar fugir da realidade, muitos se entregam às drogas, à prostituição e outras coisas mais. Eu, pela graça de Deus, caí no colo de Jesus. E eu ficava: Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta. E eu insisti tanto nessa oração para Jesus voltar logo, que numa madrugada eu tive uma visão. Essa visão mudou a minha vida. Até hoje. Mudou completamente a minha visão das coisas. Foi quando eu me vi numa estrada, de chão, era mato de um lado, mato do outro, aquela estrada do chão, que perdia de vista. E de repente eu estava como que numa encruzilhada dessa estrada de chão, numa esquina, sozinho no meio do mundo, do nada.
E de repente eu olhava lá naquela estrada que perdia de vista, eu via que algo vinha vindo lá. E à medida que ia se aproximando, eu percebi ser alguém. E à medida que foi se aproximando, aquele alguém eu vi que era um homem de branco, de vestes toda de branco. E à medida que ele foi se aproximando, eu olhei e era Jesus. Quando eu vi que era Jesus, eu disse, Jesus. Passei a mão nos olhos, olhei, Jesus. E quando eu vi que era Jesus, eu disse, ele respondeu a minha oração, Jesus, ele está voltando. E eu dei uma carreira naquela estrada ao encontro de Jesus. E naquela carreira que eu dou, eu lembro que quando eu cheguei perto dele, eu voei nele assim, para abraçar com ele. E eu lembro que quando eu me abraçava com ele, de repente, na visão, quando eu abraçava a canela dele, porque ele era grandão. Aí eu olhava assim para cima, abraçado nas canelas dele. Aí eu dizia com uma alegria tão grande, eu dizia, Jesus, tu viesse buscar a sua igreja. E ele olhava para baixo assim para mim, e ele só fez assim. Respondendo, não. Aí eu disse, não. O Senhor veio me buscar. Aí ele, não. E aí, irmão, já era lágrima caindo, e eu já gaguejando, eu disse, o Senhor não veio buscar a igreja. O Senhor não veio me buscar. O que o Senhor veio fazer? E eu já falei chorando. E ele me respondeu naquela visão assim, eu vim lhe dizer que você precisa lutar, lutar e lutar. E vencer, e vencer, e vencer. E depois que você tiver lutado, lutado e lutado, e vencido, vencido e vencido, eu virei te buscar. Irmãos, eu me derramei em lágrimas, em choro. Eu chorava, eu acordei aquela madrugada na cama, soluçando, chorando. Todo mundo em casa se acordou, disse, o que é isso? O que é que você tem? Tu teve um pesadelo? E eu chorava. Só que, quando eu ainda chorava, ainda na visão, um casal se aproximou de mim na visão. E foi Jean e Célia na minha visão. E esse casal me abraçou. E dizia para mim assim, não temas. Deus tem uma obra na sua vida. Para mim, irmãos, a surpresa de encontrar esse casal aqui hoje, faz muitos e muitos anos, eu nunca mais vi eles. Eu ouvi dizer que eles tinham ido para a Batista do Remédio, mas eu não vi mais eles. Eu não vi mais eles. Mas aquela visão, aleluia. A Bíblia fala, olha irmãos, depois eu vou mostrar aqui para o pastor Márcio. Tem aqui um textão. A Bíblia fala da graça multiforme. A multiforme graça de Deus. Através daquela revelação eu vi uma ação dessa graça multiforme. Falando onde Deus falava comigo, trabalhando em mim, para dizer, olha, eu já te escolhi, eu já te elegi, tu já é meu, e o que eu tenho para fazer na tua vida eu vou fazer, não tema. Fica na minha presença, confia em mim, quem transforma é Ele, quem muda a história é Ele. Quem abençoa é Ele, quem muda a cativeira é Ele, quem salva é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, a graça é dEle. Eu era um jovem, solteiro ainda, desmantelado, né? E hoje, pela graça de Deus, eu sou
Não que eu mereça, nem me considere nada não, mas eu estou falando aqui para a glória de Deus, porque eu lembrei dessa palavra que eu recebi naquele tempo. Amém? E pela graça de Deus, nós hoje temos um ministério. Temos não só um ministério, não só uma congregação, não só uma igreja. Temos uma obra missionária que estamos realizando. Já transpassamos o estado de Pernambuco e confiamos nessa graça de Deus. Então eu dizia que nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhum gigante pode impedir aquele cuja graça de Deus está derramada sobre ele. Confie na graça de Deus, no amor de Deus. O que estiver fora do lugar, Ele vai botar no lugar. Aleluia. O que for preciso fazer, ainda Ele fará. Paulo, ele diz, ei, se Deus nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou à morte por amor de nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as demais coisas? Ele vai dar, Ele vai conceder, Ele vai fazer. A vitória é tua no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, pastor. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Há algum homem entre nós que ouviu a palavra atentamente, que não é cristão, que ainda não tomou essa decisão e deseja tomar essa decisão essa noite, entregando sua vida a Jesus ou voltando para o Senhor Jesus? Há alguém essa noite entre nós, cristão, das diversas igrejas que estão presentes, que deseja cada dia mais ser movido pela graça de Deus, que entende que foi alcançado por essa graça bendita, que entende que foi salvo por essa graça bendita e que quer continuar firme, em pé, na caminhada cristã, e que deseja cada dia mais que a graça de Deus se manifeste em sua vida. Queria convidar você a se colocar de pé nesse instante para estarmos orando pela sua vida. Há alguém nessa condição? Há algum homem nessa condição? Muito bom, Gabriel, isso mesmo. Não é mais adolescente, é um homem. Olha, para a tristeza da irmã Wanda. É um homem, daqui a pouco casa. Amém? Vamos orar? Glória. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos. Aleluia, por esse culto bendito na tua presença. Ó Deus, pela tua presença neste lugar. A tua palavra, Senhor, é semente. Ó Deus, que faz o que lhe apraz. Ó Deus, e que não volta para ti antes que dê o fruto pelo qual ela foi semeada, determinada a dar nos corações. Aleluia, por elas semeados. Aleluia, em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, rica, abundante, poderosamente. Aleluia, que a tua graça seja o diferencial na vida de cada um dos teus filhos, e que ela, Senhor, transborde, ó Deus, contagie, ó Deus, seja compartilhada, ó Deus, de forma a alcançar muitos e muitos outros para a tua glória. Abençoa, Senhor, cada um que ouviu a tua palavra nessa noite, que eles não saiam daqui, ó Deus, da forma com que entraram, mas de posse, Senhor, da tua bênção, da tua graça, da tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.